Olá, tudo bem com você? Eu vou bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez com a permissão do Senhor para continuar sobre o assunto sobre fé. E antes de dar continuidade nesse vídeo, quero dizer aos meus irmãos, se eventualmente vocês ouvirem barulhos que saem dos vídeos aí, vocês me desculpem porque eu ainda não tenho um estúdio, vamos dizer assim, né, separado, fechado, isolado, para fazer um melhor vídeo longe de sons. Então, eu quero dar continuidade aqui sobre esse assunto, sobre fé. E quem assistiu a parte 2 sabe que eu enfatizei aquela passagem onde Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e nunca hão de perecer, pois meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém arrebatará das mãos do meu Pai. E eu quero dar uma aprofundada melhor aqui, lendo onde está escrito. Eu gostaria que você que está agora nesse exato momento assistindo esse vídeo, lesse juntamente comigo na passagem aonde diz isso. Só que antes de entrar aqui, eu quero fazer uma pequena analogia para que você possa compreender esse texto com mais clareza. Não que é lógico que eu vou contar uma história para tentar melhorar o entendimento, mas quem de fato vai convencer você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence cada um, é o Espírito Santo que constrange cada um, não é a oratória, não é a articulação, não é palavras bem colocadas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer cada um. Então, essa mensagem aqui, ela tem dois alvos. Ela tem aqueles que já creram, para que tenham e permaneçam crendo e tenham segurança de que estão salvos, de que estão selados, que tenham fé na palavra do Senhor. Então, a fé que eu quero trazer aqui não é aquela fé superficial, mas uma fé salvítica, uma fé salvadora, uma fé que totalmente direcionada na pessoa de Jesus, uma fé de confiança nas palavras de Jesus. E o que eu quero ressaltar aqui, é lógico que, se o Senhor permitir, eu vou fazer a parte 4, ou a parte... E aí, por diante, o Senhor vai provendo conforme vamos caminhando. Eu quero também falar sobre o cuidado, né, que o Senhor Jesus tem, mas por enquanto o meu assunto aqui sobre fé é relacionado à nossa salvação, à nossa segurança, fé na palavra do Senhor. Então gostaria que você já deixasse aberto aí, já pronto, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 27, e versículo 28. Você fica aí preparado aí nessa passagem, em João capítulo 10, versículo 27 e 28, que enquanto isso eu quero contar uma breve história para um melhor entendimento do que eu estou querendo trazer para os meus irmãos, tá bom? Ó, imagina você tá lá na sua casa e de repente você ouve que alguém contou para você que aconteceu um acidente lá no centro. E nesse acidente muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam a vida. E que foi um acidente horrível, onde um carro socou um caminhão socou com ônibus, vamos dizer assim, não apenas um exemplo. Só que o que acontece? Você não viu como não aconteceu, você ainda não teve a oportunidade de ligar a TV e ver, ainda não saiu no noticiário.
Só que a pessoa que te contou aquilo, ela muitas vezes já mentiu para você várias vezes. Várias vezes aquela pessoa mentiu para você e você conhece aquela pessoa como uma pessoa mentirosa, um mentiroso quanto mais, um mentiroso patológico. Todo mundo conhece aquela pessoa como uma pessoa mentirosa, que gosta de dar pegadinha nos outros, falar coisas que não aconteceu. Então, quando aquela pessoa te trouxe aquela notícia, você fica meio receosa em acreditar, fica meio inseguro em acreditar, porque aquela pessoa que te trouxe aquela notícia, ela já mentiu para você muitas vezes, e não só para você, mas para outras pessoas na vizinhança. Então você não tem segurança. Aí de repente, aquela pessoa vai embora. Aí no espaço de alguns minutos, ou uma hora, ou algumas horas, chega outra pessoa te dando a mesma notícia, contando do mesmo jeito como aconteceu. Só que ao você receber a notícia daquela pessoa, você lembra que aquela pessoa já mentiu para você apenas uma ou duas vezes. Não mentiu para você muito, mas apenas uma ou duas vezes. Aí você já começa a acreditar, você fala, peraí, pelo jeito vai ser verdade, porque essa pessoa que trouxe essa notícia, que eu me lembro, ela mentiu para mim uma ou duas vezes. Apenas um exemplo, tá? Apenas uma analogia que eu tô dando aqui. É lógico que uma notícia dessa você ia sair no jornal, logo você já ia ver no jornal. Mas é apenas um exemplo que eu quero trazer. Aí de repente, no espaço de alguns minutos, chega outra pessoa contando a mesma notícia, falando a mesma história, só que aquela pessoa, ela nunca mentiu para você. É um grande amigo seu, alguém que é honesto com você, alguém que você compartilha os seus segredos, alguém que compartilha os segredos dele para você. E aquela pessoa é totalmente honesta, verdadeira com você. Aí você já acredita mais, porque você sabe que aquela pessoa não traria uma notícia mentirosa para você, principalmente sobre algo tão grave, algo tão pesado, que é um acidente e morte de alguma pessoa, certo? Agora imagina só, se nós acreditamos em alguém que é um ser humano, sujeito a falha, sujeito a erros, sujeito a pecar, e porque aquela pessoa não mentiu para você jamais, nunca te contou mentira, sempre te falou a verdade. Não sei se existem pessoas assim, mas quem sabe, talvez possa ser que a pessoa seja verdadeira com você, apesar dos erros, das fraquezas humanas, né? Mas é um exemplo. Aí, se nós temos essa facilidade, muitas vezes, de depositar a confiança em algumas pessoas, ainda que muitas vezes nós somos traídos, nos decepcionamos, mas mesmo assim, há algumas pessoas que você confia. Sim, não vem falar que não. Tem pessoas que você confia, alguém que você deposita, não assim a confiança, confia a sua vida, não. Mas você tem uma certa confiança naquela pessoa, uma certa segurança naquela pessoa. Agora, você acha que o Senhor Jesus, ele cometeria algum tipo de mentira? Porque o Senhor Jesus, ele é Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre ele é o seguinte: que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não faria? Diria e não cumpriria? E é desse jeito. Ele é verdadeiro, ele não pode mentir. E a palavra dele é uma só, como eu já disse no vídeo anterior. A palavra dele é uma só, ele não volta atrás. Agora, em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna.
quer dizer, as minhas ovelhas, elas me conhecem. Quer dizer, todo aquele que deposita a confiança no Senhor Jesus se torna uma ovelha dele. Alguém que está sobre o cuidado dele. Alguém que está sobre o zelo dele. Se você creu no Senhor Jesus, crer no sacrifício dele, creu que ele morreu pelos seus pecados, creu que ele padeceu por você, creu que Deus o enviou, que o Pai o enviou ao mundo para padecer por nós, creu de coração. Creu de coração? Você creu? Você creu? Então você está salva. Você está salvo. Então você é uma ovelha dele, você está sobre o cuidado dele, você está sobre o zelo dele. Então a terceira parte desse vídeo que eu quero enfatizar é fé na palavra de Deus. Fé na palavra do Senhor. Fé naquilo que ele falou. Então vamos lá. Continuando, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. O Senhor, ele conhece você. Ele conhece os seus pontos mais fracos. Ele conhece o que você vai fazer. Quando ele te chamou, quando ele te salvou, quando ele disse isso aqui, ele saberia que muitos de nós falharíamos, pecaríamos. Ele não falou isso aqui à toa. Foi pego de surpresa quando você caiu em pecado. Não, ele não, jamais. Vamos continuar. E elas me seguem. Agora, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ninguém arrebatará das mãos do meu Pai e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. É lógico que o Senhor Jesus está falando de algo espiritual, não é de algo físico. Porque todos nós vamos morrer. Muitos cristãos, servos dele, servas dele, morreram. Então é lógico que o Senhor Jesus não está falando de coisa física, ele está falando de coisa espiritual. O que o Senhor Jesus está dizendo é que se você é ovelha dele, se você depositou toda a sua fé nele, você jamais perecerá. Você jamais perecerá. Nunca hão de perecer. Você acredita nesse nunca do Senhor Jesus? Você acha que esse nunca do Senhor Jesus é verdadeiro ou não? Você acha que o Senhor Jesus falou a verdade ou não? Nunca hão de perecer. E quando ele falou isso, você acha que ele não sabia que você ia pecar depois disso? Então, por que quando nós pecamos há uma necessidade de confissão? Não é há uma necessidade de confissão não para restaurarmos a nossa salvação, mas para restaurarmos a nossa comunhão. Porque você é a ovelha dele e você vai sempre querer fazer a vontade dele. Mas o que eu quero enfatizar, não quero aprofundar ainda nesse assunto, mas sobre a fé naquilo que ele falou, eu pergunto, você acredita no nunca dele ou não? Talvez você está dizendo aí, não, mais ou menos, né? Não sei, mais ou menos. Ah, é? Mais ou menos? Então vamos ver se é mais ou menos, então. Abra lá, abra aí também no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9,
versículo 46. Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 9, versículo 46. O Senhor Jesus está falando aqui do lago de fogo, está falando do fogo do inferno, certo? Vamos lá então. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha que coisa interessante. Olha mais uma vez a palavra nunca. Tá aí mais uma vez a palavra nunca, não é isso? Aqui no capítulo 10 de João não está falando que nunca hão de perecer, não é isso? E aqui no Evangelho segundo Marcos 9,46 está falando onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Agora eu pergunto, você acredita nesse nunca aqui do Senhor? Ah, agora eu acredito. Ué, mas por quê? Tá vendo? Olha que coisa interessante. Aqui ele fala que que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, há uma facilidade tremenda da gente acreditar que quando o Senhor Jesus disse aqui que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, é lógico que isso é verdade. Está falando do lago de fogo, do fogo do inferno, que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E muitos acreditam nisso. Só que quando chega na palavra aqui, que ele fala em João 10, e nunca hão de perecer. Quer dizer que esse nunca aqui, que o fogo nunca se apaga, é verdadeiro? E esse outro nunca aqui, talvez, quem sabe? Não. Os dois nuncas do Senhor Jesus é verdadeiro. Se ele falou de modo negativo que o fogo nunca se apagará, e é verdade isso, o fogo nunca vai se apagar mesmo, também é verdade que aquele que é a ovelha do Senhor jamais perecerá e nunca hão de perecer. Por isso eu quero dizer e terminar as minhas palavras dizendo: esta palavra é digna de toda aceitação. Os dois nuncas dele é verdadeiro, tanto nunca no sentido negativo para o destino dos perversos, quanto nunca no sentido positivo para o destino daqueles que foram justificados e comprados pelo sangue precioso dele. Você foi comprado por ele, você foi resgatado por ele. Ele pagou um preço altíssimo por causa de você. Ele jamais te lançará fora. Ele jamais te abandonará. Sabe por quê? Porque ao nos tornarmos, ao crermos no Senhor Jesus, vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos lá de novo? João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Vamos lá? E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você creu de fato no sacrifício do Senhor Jesus, creu que ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário, você automaticamente se torna uma filha e um filho de Deus. Então, por você ser filho, ele jamais te abandonará. Ele jamais te abandonará. Você é filho. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus disse: qual pai que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe ao teu filho lhe dará uma serpente?
e pedindo ovo seu filho, lhe dará um escorpião. Qual pai? O Senhor Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Olha que coisa interessante. Me desculpa, meus irmãos. Meu gatinho tá aqui miando aqui perto. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele é superior a nós. Ele é infinitamente superior. Ele é infinitamente superior. Imagina se seu filho faz uma arte, comete alguma desobediência, e você vai lá e coloca o seu filho de castigo. Coloca o seu filho no canto lá de castigo. Ele perdeu ali naquele momento a comunhão com você. Ele te deixou chateado ou chateada. Aí você colocou o seu filho de castigo porque você odeia ele? Não. Você colocou o seu filho de castigo porque você o ama. Eu não estou falando de maus tratos, não. Não estou falando de violência, não. Eu estou falando de castigo de amor. De privar os filhos de alguma liberdade. Então, suponhamos que você fala para o seu filho: fica aqui no canto, você está de castigo. Aí, de repente, a casa vai lá e pega fogo. Começa a pegar fogo perto da onde o seu filho está. Você vai falar: não, miserável, fica aí, porque você está de castigo? Não, jamais. Você vai lá e vai resgatar o seu filho, porque você o disciplinou, porque você o ama, mas você não o abandonará de modo algum. Então, se você, sendo mau e perverso, sabe fazer isso, imagina o vosso Pai Celestial. Agora, quando nós pecamos, nós não perdemos a nossa salvação. O que nós perdemos é a nossa comunhão com Ele. Então você está pensando agora: então quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quiser, pecar do jeito que eu quiser e que está tudo bem? Não, não está tudo bem, não. Porque, primeiro, se você é um filho dele, é uma filha dele, você vai fazer de tudo para não cometer pecados só porque você é filho dele e é filha dele. E se você pecar, e mesmo sendo filho dele, sendo salvo por ele, sendo ovelha por ele, ele vai te disciplinar. Ele vai fazer você, ele vai te corrigir. E vai te disciplinar. E muitas vezes nós pagamos até mesmo com a vida. Em outra ocasião eu vou estar entrando em detalhe com isso. Em detalhe nesse assunto. Mas o meu assunto aqui de primeira mão é a fé. Fé, segurança naquilo que o Senhor Jesus falou. Fé e segurança naquilo que Ele consumou. Ele consumou já na cruz. Ele já morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos pecados passados, não. Ele morreu pelos pecados passados, futuro e presente. Porque se ele tivesse morrido apenas pelos pecados do passado, todos nós estaríamos condenados. Porque eu pergunto a você: depois que você creu no Senhor, você pecou? Eu pergunto a você: quantos pecados Adão e Eva pecou para ser expulso do jardim? Quantos? Um só. Por isso é a graça do Senhor que nos mantém em pé. Esta graça que nos dá a liberdade de entrarmos na presença do Pai eterno, que é justo sem sermos consumidos. Então ele está pronto para salvar quem quer que seja, ainda que seja aqueles que nós não desejamos que sejam salvos. Mas ele não está nem aí se nós queremos que seja salvo ou não. Ele salva, não importa. Ele salva quem ele quer. Por isso que você tem que dizer:
Graças ao Senhor que eu sou alvo desta misericórdia. Descanse na palavra do Senhor. Descansa naquilo que Ele falou. Descansa no cuidado dEle. E saiba que em você habita o Espírito Santo. E a palavra de Deus disse que o Espírito Santo que habita em nós, ele é o penhor, ele é a garantia. Ele é a garantia que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Você crê nessa palavra? Se você já creu, então ande seguro, ande segura. Agora, se você ainda não creu, creia. Creia e Ele vai te perdoar qualquer pecado que você tenha cometido durante toda a sua vida. Creia, Ele te perdoa. Tenha fé nessa palavra, Ele te perdoa.